Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós finalizaremos o estudo sobre o erro de tipo acidental, tratando das demais espécies que faltaram no vídeo anterior. Em um desses vídeos passados, gente, nós analisamos o erro sobre a pessoa e o erro na execução. Agora nós falaremos sobre o erro quanto ao objeto, a aberratio criminis e causae, o erro determinado por terceiro, o erro de subsunção e, por fim, para finalizar essa série, o erro que recai sobre o requisito da ilicitude contido no tipo penal. Beleza? Então, antes, gente, de iniciar aqui qualquer desenvolvimento sobre esse estudo, é sempre bom lembrar que o erro de tipo acidental, diferente do erro de tipo essencial, não exclui a responsabilidade do agente, ok? Seja por dolo ou pela culpa. Essa aqui é a regra geral para o erro de tipo acidental. O erro sobre o objeto, gente, é aquele que, conforme se depreende do próprio nome do instituto, recai sobre o objeto material do delito. Quer um exemplo? Um exemplo disso seria o agente que quer furtar uma câmera fotográfica, mas leva apenas a caixa onde deveria estar essa câmera fotográfica. Nesse caso, gente, considera-se para efeito de punição o bem que o agente efetivamente furtou. Por que é só o bem que ele efetivamente furtou? Porque, diferente do erro quanto à pessoa, não há no nosso Código Penal uma regra específica de punibilidade para o erro quanto ao objeto. Ok? Nesse caso, gente, possível seria até mesmo falar na aplicação do princípio da insignificância. E aí haveria uma ausência de tipicidade material por conta, do reduzido valor do bem. A aberratio criminis, pessoal, por sua vez, está prevista no artigo 74 do Código Penal. E ela ocorre quando, por acidente ou erro na execução do crime, sobrevém, então, um resultado diverso do pretendido. A relação que existe na aberratio criminis, pessoal, diferente da aberratio ictus, é de coisa para pessoa. Na aberratio ictus é de pessoa para pessoa. Exemplo. O sujeito ele quer quebrar a vidraça da loja do seu desafeto. E para isso ele pega uma pedra e atira contra ela. Mas ele acaba não acertando a vidraça, e sim uma pessoa que transitava pelo local, ou seja, alguém que estava passando naquele momento. Vejam, pessoal, que a sua intenção era causar um dano à propriedade, ao bem jurídico propriedade, mas acabou gerando uma lesão à incolumidade pessoal. Ele acabou praticando um crime de lesão corporal, atingindo então bens jurídicos distintos do que aquele que ele efetivamente gostaria. Veja, gente, que aqui o sujeito ele queria atingir uma coisa, mas atinge uma pessoa. Nesse caso, pessoal, a responsabilidade dependerá do resultado. Se atingiu apenas a pessoa, responderá pela lesão corporal culposa. Agora, se o resultado ele foi duplo, ele atingiu a pessoa e também atingiu o objeto, aí haverá dois crimes obtidos por meio de uma única conduta, configurando assim o concurso formal próprio de crimes, porque ele não tinha desígnios autônomos. A aberratio causae, pessoal, por sua vez, ou o erro sobre o nexo causal, acontece quando o agente ele quer que o resultado seja produzido de um modo, mas acaba sendo produzido por um outro modo. Exemplo, o agente ele quer matar a vítima por afogamento, mas ao tentar afogar essa vítima acaba batendo a cabeça em uma pedra e falece por conta desse trauma que foi abatida na pedra. Aqui, pessoal, há um erro sobre o nexo de causalidade. Ele queria produzir a morte de uma forma, mas acabou produzindo de outra. É possível falar em aberratio causae também por desvio causal acidental. Nesse caso, gente, há uma só conduta desenvolvida em dois atos. O agente, por exemplo, quer matar a vítima com um disparo de arma de fogo, e ele faz esse disparo, mas a vítima não morre por conta desse disparo. E ele acha que ela morreu. E aí, achando que a vítima morreu, ele pega esse corpo, e para ocultar o corpo, ele joga esse corpo em um rio. Só que depois, posteriormente se descobre que o que realmente matou a vítima foi o afogamento e não o disparo de arma de fogo.
Aqui, pessoal, haverá responsabilidade apenas pelo homicídio, afastando-se, então, a ocultação de cadáver. Por quê? Por conta de uma razão muito simples. Quando a pessoa jogou a vítima no rio, ela ainda não havia morrido. Então não tem como falar em ocultação de cadáver, ok? Houve só um desvio causal. O erro determinado por terceiro, gente, quando excusável, exclui o dolo, nos termos do artigo 20, parágrafo 2º do Código Penal. Nesse tipo de erro, gente, o erro determinado por terceiro, o agente só pratica o delito porque ele foi induzido por um terceiro a erro. Aqui, gente, haverá exclusão da responsabilidade desse agente imediato, se o agente nada souber sobre a ilicitude da determinação feita pelo terceiro. Por outro lado, pessoal, se ele agiu culposamente, podendo evitar o resultado, aí sim ele responde pelo delito na modalidade culposa, se existir aquele delito na modalidade culposa. A pessoa que determinou o erro, por sua vez, responderá pelo crime normalmente, como se o autor imediato fosse desse delito. Quer um exemplo disso? Então vamos lá. Um médico quer matar o seu desafeto que está internado lá no seu hospital. E para isso, gente, ele induz a enfermeira a aplicar uma medicação errada, num grau também elevado que vai causar aí e pode causar a morte desse paciente. O médico ele responde pelo homicídio, caso a morte venha a ocorrer, por óbvio, né? E a enfermeira ela é isenta de responsabilidade, porque ela não sabia, né, que estava sendo induzida a um erro para matar aquela pessoa. Há ainda, gente, que falar aqui o erro de subsunção, que é aquele que recai sobre conceitos jurídicos do tipo penal, né? Então, é sobre a compreensão de um requisito jurídico previsto na descrição típica. Esse tipo de erro, gente, também não afasta a responsabilidade. Vamos para um exemplo? Um jurado, né, do tribunal de júri que solicita vantagem ilícita achando erroneamente que não é considerado funcionário público e que, por conta disso, não haverá responsabilidade para ele por crime contra a administração pública. Vejam, pessoal, o equívoco sobre essa elementar ela não vai afastar o crime. Ele praticou o crime da mesma forma, ok? Por fim, pessoal, para finalizar, há o erro também que recai sobre o requisito da ilicitude contido no tipo penal. Ele ocorre quando o tipo penal ele traz algum conteúdo de ilicitude, como no caso lá do artigo 151 do Código Penal, que coloca devassar indevidamente a correspondência alheia. Se o agente ele acha que não é indevida a devassa, há erro sobre um elemento de ilicitude contido na descrição típica. Entenderam? Beleza, gente? Então, por hoje é só. Espero que tenham entendido todas essas espécies de erros acidentais e até a próxima.